Muito bom. Vou trazer a mensagem, a penúltima mensagem da nossa série sobre vida plena, mas antes eu preciso dar uma palavrinha para você sobre a nossa campanha de jejum e oração de 40 dias, que terminou terça-feira, dia 10. Durante 40 dias, meus irmãos, eu acordei às 4 da manhã, eu queria ser o primeiro a chegar, e eu fui o primeiro a chegar, a estar aqui antes das 6 horas da manhã. Uma vez eu fiquei sozinho aqui, ninguém apareceu, algumas vezes com a Vera, algumas vezes com o pastor Elias, ou alguns outros irmãos. Tem uma turma que me acompanhou aqui, Vera, o Elias, o Eliezer, Isabel Nogueira, Isabel Rosa, Alessandra, Cristina, Cleusa, Eric, Gustavo, Mirella, Alexandre, o pastor Márcio. Esqueci de alguém? Quem esteve aqui pelo menos um dia desses 40 dias, aqui na oração, 6 horas da manhã? Ah, ali, isso mesmo. Tem ali o Rafael também. Ah, também. Te esqueci de você. Ó, muito bem. Muito bem. A Silvia também. E outros. Alguns estavam aqui pela manhã. E aí, irmãos, o que fizemos? Andamos por essas cadeiras, tocando as cadeiras e pedindo a Deus que encha essas cadeiras, que traga pessoas. Demos volta aqui no prédio. Vera fez um propósito sempre que via, dar 7 voltas, né, como se fossem as muralhas de Jericó aqui. E eu também saí pelo menos uma vez tocando as colunas deste prédio, pedindo proteção a Deus. Estive em todas as dependências, nas crianças, no auditório, na secretaria, nos gabinetes, orando também, intercedendo. Lembrei dos enfermos, lembrei da equipe pastoral, todos eles, todos os dias, dos líderes de célula. E oramos pedindo que Deus abençoe a nossa igreja com crescimento e prosperidade. Foi um tempo muito especial. Eu sei que alguns gostariam de estar aqui, não podiam por causa do trabalho, da escola, dos seus compromissos, alguns com dificuldade de locomoção ou transporte, e muitos mandavam mensagens, recados, dizendo: "Ó, pastor, estamos aqui em casa, orando, intercedendo também." Então, foi um tempo muito especial. Eu agradeço a todos que participaram, vindo aqui, vindo nos cultos de oração, vindo nas vigílias, nas 24 horas de oração, ou em casa, na célula, no seu tempo com a família, sozinho, que lembrou de orar, de jejuar, de buscar a Deus por esse tempo de clamor aos céus, por crescimento e prosperidade. Então, muito obrigado. Talvez você se pergunte assim: pastor, a oração feita na igreja, no culto de oração, na vigília, essa oração é mais poderosa do que aquela que eu faço em casa? Não, não é mais poderosa, não. A oração que você faz em casa pode ter tanto poder quanto a feita aqui. Qual a diferença, então, pastor? Vou te dar uma ilustração. Imagine, Tony, que você prepare um banquete na sua casa. Imaginei, qualquer um de vocês vai fazer um banquete em casa. Vai fazer vários tipos de comida quente, né, de carnes, vários tipos de salada, vários tipos de comida fria, vários tipos de suco, de sobremesas, aquela mesa maravilhosa. E você come sozinho, só você, e aquela mesa tem graça? Vai alimentar? Vai. Mas e se você chamar a família, encher aquela mesa, não é muito melhor? Eu sei que não é uma comparação totalmente correta, mas é mais ou menos isso. Você pode orar em casa sozinho, e deve. Como a gente faz a nossa alimentação, o nosso lanche, a nossa refeição durante a semana, mas tem aquele dia que você quer encher a mesa com a família, não é? Então, a oração feita na igreja, junto dos demais irmãos, na célula ou aqui nos cultos, ela é essa refeição coletiva. Então, fica aqui meu apelo, que você participe das campanhas, que você frequente os cultos, que você esteja aqui no culto de oração, na vigília, nas 24 horas, enfim, que você se envolva coletivamente nesses momentos,
Porque alguns eu vi pouco envolvimento ou quase nenhum. E eu lamento isso, que você não tenha se despertado o suficiente para participar. Então, nós teremos outros momentos, outras ocasiões, outras campanhas, outros cultos, e fica aqui o apelo: venha para a mesa da família e participe junto, porque é bem melhor assim, tá bom? Vamos então para a nossa mensagem. Como eu falei, estamos na série sobre a campanha Vida Plena, mensagem sobre vida plena, e hoje nós vamos falar de equilíbrio. Nós sempre recomendamos um livro, tá aí, eu quero te recomendar o livro Plano Daniel, um livro muito, muito bom, escrito pelo pastor Rick Warren, foi pastor, agora está aposentado, de uma igreja muito especial lá na Califórnia, uma igreja batista chamada Igreja Comunitária do Vale de Saddleback. Eu estive lá 6 vezes nessa igreja, uma igreja muito especial, e eu recomendo que você leia esse livro. Foi um livro escrito quando ele percebeu que a igreja dele estava muito obesa, com muitos problemas de saúde, então ele resolveu cuidar da própria saúde, escreveu um livro sobre isso com a ajuda de especialistas. Vale a pena você ler o livro. A nossa campanha é baseada, em parte, nesse livro. E ele descobriu que existem alguns princípios para uma vida saudável, alguns elementos que podem ajudar você nisso. E ele, então, colocou 5 elementos que estão no banner lá fora, você pode olhar o nosso banner. Ele colocou para o pessoal da igreja dele gravar, ele colocou esses 5 elementos com a letra F, em inglês, né? Faith, fé, food, comida, fitness, condicionamento físico, focus, no sentido da mente e coração focados, e friends, amigos. Então, com esses 5 elementos, ele trabalhou saúde. Esse livro virou uma campanha chamada Plano Daniel, e a nossa campanha Vida Plena é baseada, em parte, neste livro e nesta campanha. E nós ampliamos, nós colocamos a primeira mensagem da série sobre decisão. Então, a decisão que você precisa tomar para caminhar com saúde. E as 2 últimas mensagens, nós vamos falar de equilíbrio e manutenção. Então, decisão, fé, alimentação, condicionamento físico, foco, amizade e, hoje, equilíbrio. Tá bom? Vamos falar de equilíbrio. Vamos orar? Você já conversou com o Espírito Santo? Já falou com ele hoje? Peça para que ele ministre o seu coração. Procure não se distrair, procure não tirar o seu foco, sua mente, seu coração da mensagem. Eu tenho certeza que Deus tem um recado para a sua vida. Então, agora, concentre-se na palavra que você vai ouvir. Vamos orar por isso. Pai, eu creio que a Tua vontade, a Tua palavra é boa, perfeita e agradável. E o poder está na Tua palavra, o poder está no Senhor, não em nós. Mas eu creio, ó Deus, que nós podemos ser instrumentos da Tua palavra, da Tua vontade. Então, nesta hora, Deus, que esta mensagem abençoe meus irmãos e minhas irmãs, a todos que estão vendo a transmissão ou vão ver a gravação depois. Em nome de Jesus, ó Deus, nós recebemos tudo que vem de Ti. E em nome de Jesus, repreendemos todo o poder das trevas, toda a ação do mal, todos os demônios, repreendemos que eles não tenham autorização ou direito de agir entre nós aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que é saúde? Você sabe o que é saúde? É um daqueles conceitos que todo mundo sabe, assim, subjetivamente, né? Todo mundo sabe, mas definir o que é saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Então, olha só como que o conceito de saúde é amplo. Não é só saúde no corpo, é saúde na mente, nas emoções,
Saúde não está aí na definição, mas saúde espiritual também e saúde social. Então, você precisa estar bem e equilibrado em todas essas áreas. De nada adianta você estar muito saudável em uma área e estar doente na outra. Imagine que eu esteja aqui com o meu coração muito bom. Graças a Deus não tem histórico de problema cardíaco na minha família. Meu coração está muito bom, mas o meu fígado não está. Não é? Meus rins não estão, meus pulmões não estão. Esses dias o estômago da Cláudia não estava bom, mas vai ficar bom. Tenho certeza, nós estamos clamando. Né? Então, saúde não é algo que, eu tenho muita saúde em uma área e não tem na outra. Você pode estar muito saudável fisicamente, mas as suas emoções estarem doentes. Suas finanças podem estar doentes, sua família pode estar doente, seus relacionamentos doentes, não é? E o seu espírito adoentado pelo pecado. Então, saúde é um conceito muito amplo, que envolve todas as áreas da nossa vida. Não é apenas a saúde física. Para ser saudável, eu preciso pensar em todas essas áreas ao mesmo tempo. E eu preciso pensar no equilíbrio em todas essas áreas, porque de nada adianta estar muito bem em uma área e muito mal na outra. Se eu tiver algum dos meus órgãos no corpo doente, todo o corpo está doente. Então, a saúde é resultado de um equilíbrio. Eu preciso estar bem em todas as áreas, não é? Isso está ilustrado em nosso corpo. Nosso corpo precisa funcionar bem em todas as áreas para nós dizermos que somos saudáveis. Não adianta estar muito bem num lado, o outro não. E aí precisamos aprender na Bíblia com um exemplo de alguém que foi assim muito saudável em todas as áreas. E aí vamos ver o exemplo de Jesus. Jesus foi extremamente saudável em todas as áreas, e ele conseguiu ter um grande equilíbrio em sua vida, apesar de todas as suas lutas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, vamos ler do 40 ao 52, vamos aprender com Jesus sobre uma vida equilibrada e, portanto, saudável. O texto diz assim: o menino Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Um parêntese aqui, o menino hebreu, o menino judeu, quando ele faz 13 anos, acontece uma festa chamada Bar Mitzvah. Eu tive a oportunidade de ver uma festa dessa no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. O garoto, com 13 anos hoje, ele lê a Torá, ele, então, é aceito na comunidade como parte do povo escolhido de Deus, do povo judeu. Então, é uma cerimônia de passagem de menino para membro completo da comunidade. Isso acontecia no tempo de Jesus também. Até os 12 anos, as crianças não podiam ir para o templo, participar. Mas, a partir dos 12 anos, elas eram apresentadas no templo e, a partir daí, eram consideradas parte da comunidade. Por isso que Jesus foi ao templo aqui com 12 anos, tá? Terminada a festa, verso 43, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles, seus pais, percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Mais um dia de caminhada. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas.
Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era desobediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, crescendo em estatura e crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Vamos aprender com Jesus como ter uma vida equilibrada e aí saudável. Primeiro, observamos que Jesus era fisicamente saudável. Então, você deve se esforçar para ser fisicamente saudável. O texto fala que ele crescia e se fortalecia, e crescia em estatura. Jesus tinha hábitos muito saudáveis. As pesquisas históricas mostram que as pessoas daquela época, da cidade de Jesus, daquela região, tinham uma vida bem saudável. Jesus se alimentava muito bem, comia muito peixe, se comia muito pouca carne naquela época, mas ele comia muito peixe, muitas frutas, comia muito azeite, um pouco de vinho. Enfim, Jesus tinha uma vida, uma alimentação muito equilibrada. Além disso, ele andava muito a pé. A Bíblia fala pouco sobre exercício físico, porque não precisava. Hoje, quando você quer um pão, o que você faz? Vai na padaria comprar o pão, né? Me dá aí meia dúzia de pães aí, tá certo? Agora, como é que eu podia comer pão naquela época? Tinha que pegar o trigo, moer o trigo, né? Malhar o trigo, fazer a massa de trigo, botar no forno, aí que tinha pão. Levava muito tempo para isso. Se alguém queria água, não tinha uma torneira para abrir e tinha água. Tinha que ir até o poço todo dia pegar água. Se queria ligar o fogo, não tinha lá um botãozinho para o gás, tinha que pegar a lenha fora e trazer para dentro de casa. E assim por diante. A vida era um exercício. As pessoas andavam a pé, cavalo só para os ricos, classe média uma mulazinha, e o resto sempre a pé, e muito a pé. A Bíblia diz que Jesus percorria as cidades, pregando e curando, fazia como? A pé, e muito. E quando você olha nos evangelhos, o quanto que Jesus andou, ele andou muito. Então, Jesus fazia exercício. Além disso, Jesus dormia na hora certa e acordava na hora certa. Não ficava varando a madrugada, acompanhando série, não. Né? Ele escureceu, hora de dormir. Amanheceu, hora de acordar. A vida era saudável, se dormia e dormia direito. Então, Jesus dormia certo. Nós bagunçamos demais nosso sono ultimamente, né? Muito sono, muito desconcertado, muito fora de hora. Jesus não, ele tinha a hora certa de dormir e de acordar. Além disso, Jesus praticava muito jejum. Jejum era cultural. Quase todo mundo jejuava pelo menos uma vez por semana. E o jejum já está provado, cientificamente faz bem para a saúde. Além dos benefícios espirituais, jejum faz muito bem para a saúde. Por isso a gente convoca jejum, porque fortalece o espírito e também fortalece, faz bem para o seu corpo. Eu e Vera, minha esposa, nós jejuamos uma vez por semana. Jejum faz bem, desintoxica, faz muito bem. Além de fazer bem para a mente e para a alma. Então, veja que Jesus tinha uma vida saudável, se alimentava direito, dormia direito, não é? Tinha exercício físico e praticava jejum, entre outras coisas. Aí eu pergunto, como estão seus hábitos? Sua alimentação, seu exercício, seu sono, não é? Como é que está? Vamos nos mirar em Jesus. Jesus tinha uma vida saudável.
Então é o seguinte, você mora em lugar que tem escada, não fica só pegando elevador, não, usa a escada. Tem que ir na esquina comprar alguma coisa, vai a pé, não é? Procura dormir na hora certa, né? Procura dormir sem remédio, dormir direito, não é? Se alimente bem, né? Descasque mais e desembrulhe menos, e assim por diante. Vamos cuidar da nossa saúde física. Nós já falamos isso aqui, mas eu quero reforçar agora, dizendo que Jesus era saudável, os apóstolos eram saudáveis, e aí, com isso, nós aprendemos a ter uma vida equilibrada nessa área. Segundo lugar, seja mental e emocionalmente saudável. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, palavra aí que resume, né, um equilíbrio da mente, das emoções, né? Ele crescia em sabedoria. Jesus era mental e emocionalmente saudável. Jesus estudava. Na cultura dos judeus, as crianças precisavam aprender a ler a Torá. Então, elas iam para a escola. Mesmo os mais pobres iam para a escola, aprendiam a ler. Era parte da cultura. Então, Jesus certamente estudou. Jesus trabalhou. E aí vem uma palavra para os pais: dá trabalho para o seu filho. Mesmo que você tenha alguém que faça as coisas na sua casa, dê tarefa para o seu filho. Deixe ele trabalhar, pai, mãe. Arrumar a cama, arrumar o quarto. Quando eu era criança, a gente tinha tarefa lá em casa. Nós tínhamos 3 terrenos, eu tinha que roçar lá, pegar na enxada e na foice, tenho calo até hoje. Tinha tarefas programadas, tinha que jogar o lixo fora, tinha que comprar o pão, tinha que encerar o chão, tinha que lavar a louça. Eu estou vivo aqui, morri não. 15 anos de idade, estava no batente, trabalhava, estudava. Então, papai e mamãe, deixa seu filho trabalhar. Bota ele para trabalhar, novinho, bota para trabalhar. Trabalhar faz bem para a mente. Diz o ditado antigo: mente vazia, oficina do diabo. Todo filho tem que trabalhar também. Aí precisa estudar, pastor. Precisa ir para a aula de música, do inglês, não sei o quê. Amém. Mas ele pode fazer as tarefas em casa também. Tenho certeza que dá para encaixar menos videogame, menos televisão, mais trabalho. Vai fazer bem. Agora, nós estamos criando uma geração que não sabe o que é trabalho, só vai saber com 25 anos. Isso não é bom, não. Isso não faz bem, não. Tem que começar a trabalhar cedo. Tá? Então, coloque os seus filhos para trabalhar. Jesus trabalhava cedo. Se aprendia uma profissão naquela época, quando começava a adolescência, já estava aprendendo a profissão. Jesus aprendeu a profissão do seu pai. E a Bíblia diz que ele é carpinteiro, mas a palavra carpinteiro no grego ali também pode significar mestre de obras. Então, Jesus provavelmente construía casas ou alguma coisa assim. Ele era um mestre de obras, ele trabalhava no pesado. Não é? E também, Jesus sabia viver a vida, né? Ele era equilibrado, ele era uma pessoa alegre, contente. A Bíblia não diz que as crianças buscavam Jesus? Um dia eu estava pensando assim, a criançada corria para Jesus, então ele devia ser divertido, devia ser legal. Você conhece criança que corre para a gente carrancuda? Gente solene, né? Imagine se Jesus tivesse aquela atitude de mestre, assim, mestre, todo mundo abaixo dele, a criançada ia correr com ele? Acho que não. Eu acredito que Jesus deitava no chão com a criançada, rolava no chão, brincava com elas. Jesus devia ser muito divertido, Jesus devia ser muito sociável, Jesus devia ser uma pessoa agradável, ele era feliz, ele era uma pessoa alegre, ele era mental e emocionalmente saudável. Às vezes nós temos a ideia de um Jesus carrancudo, muito sério. Nada disso. Jesus era uma pessoa divertida, alegre, devia contar piada. Não era piada imoral, mas devia contar uma piada, uma brincadeira, né? Mexer com um com o outro. Ô Pedro, seu encrenca, vem cá. Né?
Tiago, seu duvidoso, vem cá, alguma coisa, Jesus brincava, gente. O Evangelho não registra tudo, mas eu acredito que Jesus é uma pessoa leve. Jesus era uma pessoa leve, sabia viver a vida, era uma pessoa tranquila. Então, ele realmente era equilibrado na sua mente, nas suas emoções. O escritor Augusto Cury, quem é que já leu algum livro do Augusto Cury? Levanta a mão, por favor. Tem uma galera aí que leu. Recomendo que você leia, ele tem livros maravilhosos, já li muitos livros dele. Augusto Cury é um estudioso do comportamento, estudioso da mente. Ele é um camarada assim, inteligentíssimo. Eu acho que se ele fosse um americano, um inglês, ele seria muito mais famoso do que é hoje, ia ser indicado para prêmio Nobel. O cara é muito bom. E ele, estudioso do comportamento, ele tentou que as editoras editassem seus livros sobre as suas teorias, sobre seus estudos sobre o comportamento humano. E as editoras disseram para ele, olha, o seu livro é muito bom, tem um conteúdo aqui maravilhoso, mas é muito técnico. As pessoas não vão ler, só nos meios acadêmicos. Você tem que tentar transformar as suas ideias em alguma coisa mais agradável de ler. E aí ele pensou, como é que eu vou fazer isso? Ah, tá bom, vou escrever sobre algum personagem da história e analisar a personalidade dele. Aí ele pensou, quem eu vou fazer? Ah, Napoleão Bonaparte, Júlio César. Ele pensou e disse, não, vou fazer o seguinte, vou escrever sobre Jesus. Ele era ateu, declarado ateu, mas Jesus, um personagem histórico famoso, ele pensou assim, vou escrever sobre Jesus, sobre a personalidade de Jesus. E aí ele começou a estudar sistematicamente, a partir das suas observações científicas de personalidade, ele começou a estudar a personalidade de Jesus. E à medida que ele estudava, ele ficava encantado. Ele estudou as reações de Jesus, as ações de Jesus, como Jesus enfrentou os problemas, como Jesus lidava com as pessoas. Ele fez um estudo profundo da personalidade, estudando os evangelhos, as epístolas e os escritos históricos sobre Jesus. Ele chegou a duas conclusões. Primeiro, esse ser humano não existe. Não existe um ser humano tão equilibrado. Não existe um ser humano tão pleno, tão bom. É impossível alguém ser assim, tão perfeito nas suas emoções e reações como Jesus era. Isso com um estudo científico. Ele disse, não, essa pessoa não pode existir. Não existe alguém assim. Aí sim, então alguém inventou. Mas aí ele pensou um pouco mais assim, mas também ninguém seria tão genial de inventar Jesus. Ele não podia existir e não podia ser inventado. Ninguém seria tão brilhante de inventar Jesus, de pensar em todos os detalhes sobre a personalidade, impossível. Aí diz que ele sozinho chegou à seguinte conclusão: a única solução é que ele era quem dizia ser, o Filho de Deus. E aí diz que Augusto Cury, um ateu, se converteu, porque ele observou o equilíbrio da personalidade de Jesus. Então, Jesus nos inspira a ser uma pessoa assim, leve. Leia sobre Jesus. Assim, aprofunde. Leia sobre Jesus, assim, do ponto de vista da pesquisa. Como Jesus reagia ao estresse, como Jesus reagia às críticas, como Jesus reagia às perdas, como Jesus reagiu à traição, como que Jesus reagia. Analise, você vai ver uma pessoa muito especial. Vamos imitá-lo. E aí eu pergunto, como estão as suas emoções e a sua mente? Como você está lidando com isso? Observe como Jesus era, imite o seu jeito de ser. Uma coisa que eu aprendi com Jesus, eu não preciso entrar em todas as brigas o tempo todo. Quando eu era garoto, eu via que Jesus deixava algumas coisas para lá. E eu ficava meio assim, meio incomodado. Por que Jesus não foi lá e meteu bronca naquele povo e falou e tal? Mas Jesus sabia a hora de fazer e de não fazer. Ele não entrava em tudo. Ele não buscava tudo.
Uma vez alguém disse assim, Senhor, meu irmão não quer dividir herança comigo. Aí Deus disse, não tem nada a ver com isso não, isso é assunto de vocês. De vez em quando alguém quer que você seja juiz de alguma coisa, tem que saber se deve ou não, aprender com Jesus, não é? Então a gente pode aprender muito com o jeito de Jesus. Em terceiro lugar, seja espiritualmente saudável. O texto fala que a graça de Deus estava sobre Jesus, a graça de Deus estava diante dele e dos homens. Ele vivia em comunhão com o Espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Normalmente as pessoas olham para Jesus como um Deus entre os homens. Não é bem assim. Não era um Deus entre os homens. Jesus era plenamente homem. Não era um Deus entre os homens. Ele era plenamente homem. Ele era divino, mas ele era plenamente homem. E os milagres que Jesus fez, ele não os fez como Deus. Sabe por que eu sei isso? Porque ele falou assim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Como que nós podemos fazer obras maiores do que Jesus se ele fez como Deus? Impossível. Mas porque ele fez como homem, um homem em comunhão com o Espírito Santo, é que nós podemos saber que podemos fazer obras ainda maiores. Porque ele fez na condição de homem em comunhão com o Espírito. Então, Jesus tinha tanta necessidade, quanto eu e você, de comunhão com o Espírito Santo. Ele lia e meditava na lei do Senhor, na palavra de Deus. Ele orava, ele jejuava, ele frequentava a igreja da época. Ele fazia retiros regulares, de vez em quando ele se retirava. Então, Jesus, como homem, ele viveu de tal maneira que a sua comunhão com o Espírito Santo foi tão completa que ele pôde fazer os milagres, que ele pôde fazer tudo que ele fez. Que às vezes nós pensamos assim, ele fez porque ele era Deus. Mas lembre-se que ele não era um Deus entre os homens, ele era homem também. E aí, isso nos faz entender que aquilo que ele viveu, nós podemos viver. E ele falou ainda mais. Jesus teve o seu ministério por cerca de 3 anos e meio, não foi mais do que isso. E nós podemos ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de ministério. Então podemos fazer muitas coisas, milagres, maravilhas, ensinar. Então, veja, o que Jesus fez para ser essa pessoa espiritualmente saudável? Ele teve hábitos, ele teve disciplinas espirituais. Ele estudava a palavra. Com 12 anos, ele já discutia com os mestres. Será que ele, de repente, assim, veio uma luz do céu, uma informação divina, e entrou na mente daquele menino de 12 anos, para ele discutir com os mestres da lei? O que você acha? Tem umas historinhas que se contam sobre Jesus, que com 5 anos ele ressuscitava passarinho, coisa assim. Isso é bobagem. Ele teve um desenvolvimento normal. Então, se aos 12 anos ele discutia com os mestres da lei, é porque ele começou a estudar cedo. Ele começou a orar cedo. Ele se desenvolveu como uma pessoa normal. O pastor Luciano Subirá disse que uma vez deu uma palestra, aí chegou uma irmãzinha e disse, pastor, bota a mão na minha cabeça, me dá essa unção de sabedoria que o senhor tem, o senhor conhece tantas coisas. Eu falei, minha irmã, não dá. Não dá. Tem décadas que eu leio, tem décadas que eu estudo, tem décadas que eu estou buscando Deus. Não dá para te transferir isso aqui para você, botando a mão na sua cabeça. Isso é fruto de estudo, de aplicação, de disciplina, de vida. Jesus era a pessoa que foi, porque ele foi disciplinado no estudo da Bíblia, na oração, no jejum, em estar ali na presença de Deus. Então, gente, nós precisamos praticar disciplina, precisamos disciplinar nossa vida. Você precisa olhar para a sua agenda e tirar algumas coisas, porque senão você não consegue. O que está tomando o seu tempo de oração, de leitura da Bíblia, de jejum,
de frequentar a igreja, de participar da célula, alguma coisa está roubando o seu tempo. E às vezes nós queremos o resultado, mas não queremos pagar o preço, né? Muitos querem a ressurreição sem a cruz. Irmãos, se vocês ouvissem o que eu ouço nesse gabinete, o que eu recebo lá no WhatsApp, outro dia recebi 12 mensagens de uma irmã, 12 áudios, levou meia hora para eu ouvir tudo. E às vezes a gente ouve umas histórias muito tristes, mas aí eu conhecendo a história um pouco mais da pessoa, disse assim, está vivendo esse drama porque não obedeceu, está vivendo esse drama porque não ouviu o conselho, está vivendo esse drama porque não buscou a Deus, fez a sua própria vontade, está vivendo esse drama porque está longe da comunhão na igreja, está longe de Deus. Essa pessoa que me mandou os áudios está fora da igreja há muito tempo, e agora está passando por lutas muito grandes. E assim, de vez em quando dá vontade de fazer como Neemias. Acho que Neemias bateu em alguns, arrancou o cabelo deles. Ó, dá vontade. Mano. Eu nunca bati, nunca arranquei cabelo de ninguém. Mas que deu vontade. Deu, porque as pessoas têm uma vida fora da presença de Deus, mas querem o benefício, querem a bênção, querem o milagre em sua vida. Pastor, ore por mim, preciso dessa bênção. Pastor, ore por mim, tal pessoa doente. Eu oro. Mas olha, eu vou dizer para você, se continuar nesse comportamento, não adianta orar, não. Que a oração também tem que ser acompanhada de obediência, não é? De seguir no trilho da palavra de Deus. Então, você quer ser espiritualmente saudável, tem um preço, não é automático, não vem uma luz do céu, não vem um anjo trazer para você, você precisa buscar com oração, com jejum, com leitura da Bíblia, sabe? Precisa buscar no culto, na célula, em casa, precisa fazer um investimento aí, senão não haverá saúde nessa área. Então, você está praticando as disciplinas? É a pergunta. Lê a Bíblia, ora, jejua, participa da célula, participa do culto, faz retiro, de vez em quando você tem que ficar sozinho com Deus, fazer um retiro, você e Deus. Então, são disciplinas espirituais que nós temos que praticar. Outra grande disciplina é a generosidade, sabia? Que dar é um mandamento, que entregar é um mandamento, aquele que entrega, que doa seu tempo, doa seus recursos, doa o seu trabalho, isso é disciplina espiritual, vai fazer você crescer também. Bom? Em quarto lugar, eu não sei se tem uma palavra aqui, eu não sei se ela existe ou se eu estou criando um neologismo, mas em quarto lugar, seja familiarmente saudável. O texto fala, todos os anos seus pais iam para Jerusalém. Eram pessoas piedosas. Gente, eles moravam em Nazaré, no norte, e Jerusalém fica no sul, muitos quilômetros. Eu esqueci de pesquisar, se alguém puder dar uma olhadinha aí no Google, aí, qual a distância de Nazaré para Jerusalém, mas era longe, né? E a pé, então dá um bom caminho. E Jesus ia com eles, iam todos os anos, tinha uma família saudável nesse ponto, e quando Jesus tinha 12 anos foi, e o texto fala que ele era obediente. Jesus tinha uma família saudável. 145 quilômetros, se você já andou quantos quilômetros da sua vida, o máximo? Você já pensou que quer andar 140 e tantos quilômetros? É chão, hein? É chão. Eles iam todos os anos, 145 para vir, 145 para voltar. Era chão, a pé. Não é? Sem as estradas boas, sem os hotéis bons que a gente tem hoje. Essa semana passada, os peregrinos que iam para Aparecida, né? Aí, de cada 500 metros, 1 quilômetro, uma barraquinha de suco, de água, de comida. Eu falei assim, agora está bom o negócio, né? Todo lugar tem uma paradinha ali, então fica mais fácil. Agora, naquela época, não era assim, não. Bom, o que podemos pensar sobre a família de Jesus? Era uma família piedosa, ele já nasceu no meio
piedoso, mas o texto fala que ele obedecia a seus pais. Ele era obediente, submisso aos pais. Além do mais, ele sustentou a família. Jesus era o primogênito. A Bíblia diz que ele tinha 4 irmãos e irmãs. Como a gente não sabe quantas irmãs são, no mínimo 2. Então, lá, 4 mais 2, 6, 7. Então, pelo menos 7 pessoas na família, além de Maria e José. Aí, a Bíblia não fala de José no tempo que Jesus teve seu ministério. Os estudiosos todos acreditam que José já era morto, quando Jesus começou o seu ministério. E aí também se sabe que o filho mais velho assumia o lugar do pai e sustentava a família. Nós não sabemos quando José morreu, mas certamente que por algum tempo Jesus sustentou sua casa. Ele trabalhou para sustentar sua mãe e seus irmãos e irmãs. Pelo menos 7. Com Maria, 8. Então Jesus cuidou da sua família. E diz a Bíblia que quando ele estava na cruz, uma das 7 palavras da cruz, quando ele diz para o apóstolo João, cuida da minha mãe. Ele não falou com essas palavras, ele diz, olha, essa aqui é a tua mãe, esse aqui é teu filho. Mas a tradução é, cuide dela. Então ele se preocupou com a sua mãe até na cruz. Ele nunca tirou os olhos de sua família. E os seus irmãos, que a princípio não criam nele, depois se converteram. Tiago, um dos irmãos biológicos de Jesus, se tornou o líder da igreja de Jerusalém. A epístola de Tiago não é do apóstolo Tiago, é o do irmão de Jesus. Judas, que escreveu a epístola de Judas, também não era um dos apóstolos. Tinham 2 apóstolos chamados Judas, e um outro Judas era irmão de Jesus. Esse também, irmão de Jesus, se converteu, escreveu a epístola de Judas. Então, de alguma maneira, Jesus deu um bom testemunho, cuidou da sua família, seus irmãos, a princípio, um pouco céticos, mas eles depois encontraram a graça de Deus através de Jesus também. Então, Jesus cuidava muito bem, se importava com a sua família, com a sua mãe, com seus irmãos. Não temos muitas informações sobre eles, mas o pouco que temos nos mostra como que Jesus valorizou a família. Então, queridos, às vezes você não teve a graça de ter uma boa família, às vezes você não teve a graça de ter pai ou de ter mãe, ou às vezes foram pais e mães difíceis, complicados, violentos, abusadores ou coisa assim. Mas você tem a oportunidade de criar uma família, de gerar uma família, de construir uma família. Às vezes a família onde você foi criado não foi boa, mas você tem a oportunidade no seu casamento, né, na sua vida adulta, de construir uma linda família. Quando o pessoal, outra passagem do Luciano Subirá, o pessoal dizia assim, é fácil você ser o pregador que você é, olha a vida do seu pai, um homem piedoso. Ele disse, só que o meu pai se converteu adulto, né, família com assassinato, com um monte de tragédia, ele se tornou um homem de Deus. Ele venceu a herança familiar complicada que ele tinha. Eu recebi a bênção, mas ele pagou lá o preço. Todos nós podemos romper as cadeias de problemas na família. Às vezes tem maldição, tem imoralidade, tem briga, tem confusão, tem abuso, tem ausência, tem rejeição. Você pode quebrar essa cadeia e construir uma linda família. E sempre honrando os pais. Honra não significa dizer que você aceita os erros dele, mas você deve honrá-lo e cuidar bem da sua família. Isso é importante para a sua saúde emocional e espiritual. Então, a família saudável. E aí a minha pergunta para você está, você valoriza e cuida da sua família? Ou você é ausente, negligente? Como que você honra seus pais? Como que você cuida dos filhos? Como você cuida dos cônjuges? Qual é o seu relacionamento com seus irmãos?
Quebre maldições e seja uma pessoa saudável nessa área também. Faça a sua parte e Deus vai te honrar. Em quinto lugar, você precisa ser socialmente saudável. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia diante dos homens. Então, Jesus certamente tinha uma vida social muito intensa e dava bom testemunho. Ele era conhecido em sua comunidade, ele certamente trabalhava pela sua comunidade, ele era convidado a casamentos. No início do seu ministério, ele foi convidado para um casamento, não porque era o mestre Jesus, ele estava no início do ministério, mas porque ele tinha relacionamento social. Outra coisa, quando os seus críticos foram falar dele, não encontraram nada. A única coisa que souberam falar é o filho do carpinteiro. Não falaram, é o desonesto, é o beberrão, é o xingador, é o malandro. Não, é o Jesus, filho do carpinteiro. A única coisa que souberam falar mal de Jesus foi um elogio, né? Ele é trabalhador que nem o pai. Quando quiseram acusar Daniel de alguma coisa, pesquisaram, Daniel era funcionário público. Podia ter sido corrupto, malandro, mas não tinha nada na vida dele para falar. Então, o que falaram? Ele é uma pessoa tão piedosa que 3 vezes por dia ele ora ao seu Deus. É a única coisa que tinham para falar. Jesus dava bom testemunho, tinha uma vida social maravilhosa. Agora eu te pergunto, como que é a sua? Você é aquele vizinho chato? Que tem o muçulmano xiita e tem o crente chato. Você é aquele chato? Aquele que vai na reunião do condomínio para brigar, para encher o saco? Você é aquele vizinho enjoado? Você é aquele que chega na família para brigar? Que tem gente assim. Você é aquele funcionário complicado que dá trabalho para a empresa, para o patrão? Aquele difícil? Como é que são os seus relacionamentos? Eu fui membro de uma igreja que o vizinho odiava a igreja. A gente não sabia por quê. O vizinho tinha uma atitude sempre muito ruim com a igreja. Um dia, depois de algum tempo, fui conversar com o vizinho. Aí eu descobri que os zeladores que moravam na igreja davam mau testemunho, perturbavam os vizinhos. Outra coisa, na minha época de garoto, era difícil ser vizinho de igreja, difícil. As igrejas botavam as cornetas assim em cima. Tem uma turma que lembra disso, né? E botava o volume lá nas alturas, domingo de tarde. O trabalhador que trabalhava a semana toda queria tirar um cochilo de tarde, e aquela cornetona lá, altona, tirando o sono dele. E alguns ainda pegavam o microfone e diziam, você que está aí vendo Chacrinha, vendo Silvio Santos, vai para o inferno, vem para a igreja. Falei, sinceramente, como é que a pessoa vai querer ir para a igreja assim? Era difícil ser vizinho de igreja. Eu dizia quando era garoto e adolescente, jamais que eu vou ser vizinho de igreja. Igreja dá trabalho para vizinho. A igreja da cidade, quando estava no centro da cidade, quando ela saiu, a vizinhança fez festa. A igreja não dava mau testemunho, mas o trânsito era difícil, o barulho, não é? A igreja que eu fui pastor em Brasília, também, quando a igreja mudou de endereço, os vizinhos fizeram festa, que era difícil. Graças a Deus, aqui a gente não está atrapalhando os vizinhos, a gente tem o maior cuidado de não perturbar o vizinho. Nós temos que tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Como que você é no trabalho, na escola? Como é que você é na escola, no trabalho, na rua, no condomínio? Como são os seus relacionamentos, né? Como que você é no comércio? Você é aquela pessoa agressiva que maltrata o funcionário ali? Só porque demorou um pouquinho, você já está reclamando? No trânsito, você é aquele que xinga, dá buzinada, como é que é? Porque tem alguns que viram demônio no trânsito, né? Tem crente que vira demônio, fica possesso. Você já viu que tem crente que bota a mão no volante e fica possesso? Tinha até um desenhozinho do Pateta, não sei se alguém lembra disso. Pateta, tranquilão, bonachão. Quando ele subia no carro, ele virava um monstro. Tem gente assim. Tem gente que não pode dar um pouquinho de poder, de autoridade, o cara vira um monstro. Vira um péssimo patrão, enfim.
Como que você dá seu testemunho? Você é aquela pessoa que quando você chega, todo mundo fica feliz, agrega, ou você é aquela pessoa que quando você chega, as pessoas se espalham? Jesus era alguém que tinha um relacionamento tão bom que ele era convidado para casamento, as crianças gostavam dele. E quando iam falar mal, não tinha nem o que falar, falava mal elogiando. Então, é importante que você tenha uma vida social equilibrada, isso é saúde, faz parte. Né? Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa boa, seja aquele vizinho exemplar, seja aquele funcionário exemplar, seja aquele patrão exemplar, seja aquela pessoa justa, ponderada. Aí, realmente, você vai ter equilíbrio e saúde na vida. E, finalmente, seja ministerialmente saudável. Veja, Jesus foi encontrado no templo lá pelos seus pais, conversando sobre as coisas de Deus e dizendo para os pais: olha, aqui é meu lugar. Vocês já deviam ter começado procurando aqui. O que Jesus falou foi o seguinte: vocês passaram o dia inteiro me procurando. Se viessem para cá direto, já sabiam, eu devia estar aqui. Deviam saber que meu lugar é aqui. Jesus, meus irmãos, ele se desenvolveu normalmente. Ele foi uma criança que mamou, fez xixi na fralda, tudo. Foi criando, crescendo, crescendo. À medida que a sua consciência humana ia surgindo, foi surgindo também a consciência da sua divindade, a consciência da sua missão. Não foi uma coisa automática, foi acontecendo, à medida que ele se desenvolvia física, mental, emocionalmente, ele se desenvolvia espiritualmente também, até que chegou à plenitude da consciência. A gente não sabe exatamente quando, mas eu acredito que já na adolescência ele tinha isso. E vou dizer uma coisa para vocês, uma das coisas que mais dá saúde para uma pessoa é a consciência de uma missão. Quando você tem consciência de uma missão, você se prepara para isso, você paga o preço para isso, você acorda mais cedo, você se esforça, você se habilita, você se capacita. Quando você tem consciência de uma missão, você paga o preço. Agora, se a vida é uma rotina, para que melhorar? Para que ser uma pessoa melhor se a vida é uma rotina? Se eu não tenho perspectivas, se eu não tenho sonhos? Quem não tem sonhos, para que ser saudável? Eu vou mais meter o pé na jaca mesmo. Mas se eu tenho consciência de uma missão, eu cuido melhor da saúde, eu cuido melhor dos relacionamentos, eu me preparo, eu estudo, eu me capacito, eu trabalho mais, porque eu tenho consciência de uma missão. Jesus tinha consciência de uma missão desde jovem. Ele sabia o que queria ser. Eu tive a felicidade de ter isso com 13 para 14 anos. As pessoas perguntavam para mim aos 14 anos: o que você vai ser quando crescer, Ricardo? Eu dizia: vou ser pastor. E você é advogado. Eu dizia para as pessoas: vou ser pastor e advogado. E me tornei pastor e advogado. A advocacia ficou para trás, o direito ficou para trás um pouco. Trabalhei no mundo jurídico quase 20 anos, mas eu sabia da minha missão. Nem sempre eu fiquei exatamente no centro ali da vontade de Deus, mas eu nunca perdi de vista a minha missão. Eu estou aqui, neste lugar, de pé, por causa disso. Você precisa dessa consciência de uma missão. Qual é seu papel neste mundo? E olha, não depende de escolaridade, não depende de dinheiro, não depende de tempo de igreja, porque Deus tem uma missão para cada um, independentemente do grau de instrução, do dinheiro que tem, do tempo de igreja. Deus tem uma missão para cada um de nós. Qual é a sua? Porque essa consciência de missão é que vai te motivar a ser saudável. Qual é a sua missão? Qual é seu ministério? Qual? Isso é muito importante.
Ah, pastor, já estou na terceira idade, já foi, não foi não. Não é? Deus chamou Moisés com 80, chamou Abraão com 75, está no lucro ainda, né? Dá para você fazer parte do mover de Deus, qualquer idade. Não importa a sua idade, não importa a sua condição, Deus tem algo para você. A banda pode vir. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o maior segredo da vida saudável é o equilíbrio. Fala para quem está do seu lado aí. O maior segredo da vida saudável é o equilíbrio. Equilíbrio é a chave. Equilíbrio é o segredo. Não adianta ser muito bom numa área e muito ruim na outra. Você precisa ter uma média muito boa. Equilíbrio, sem exagero. Tem gente exagerada. Tem gente que inventa de ser vegetariano e quer que todo mundo seja. Não tem nada contra a pessoa ser vegetariana, ela que seja. Não tem base bíblica para ser, mas se ela quiser ser, não tem problema nenhum. Só não pega no meu pé. Quer ser vegano, amém, seja, sem problema. Só não pega no meu pé, porque eu não quero ser. E alguns fazem de decisões pessoais uma religião. E são exageradas naquilo, né? Ela tem uma experiência pessoal e ela quer que todo mundo seja aquilo. Não é assim. A Bíblia fala de equilíbrio, não é de exagero numa área ou na outra. Tem gente que vira xiita, vira chato, fica perturbando você em coisas que são convicções pessoais e não bíblicas. Porque, irmãos, no final a gente sempre tem que passar pela régua da Bíblia, pelo crivo da Bíblia. Decisões pessoais são suas. Tem gente que decide fazer alguma coisa, amém. Agora, você precisa pensar em equilíbrio. Não adianta ser radical numa área só. Não é? Então, equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Não é? Conheço pessoas que fazem jejum demais. Estou passando mal de tanto jejum. Desequilíbrio. Conheci gente que passou mal de tanto jejum e fez jejum sem ordem de Deus. Aí é demais. Outro dia eu vi que alguém morreu porque bebeu água demais. Água. Tudo desequilibrado é ruim. Tem gente que fica radical de um lado e esquece do outro. Seja equilibrado. Agora, o equilíbrio é que gera fruto. Uma árvore equilibrada dá fruto. Uma vida equilibrada dá fruto. Não é o que a nossa mensagem diz? O equilíbrio que gera fruto. Quando você tem equilíbrio, você dá bom fruto. Não adianta você estar muito bem numa área e muito ruim na outra. Só o equilíbrio, né, da sua mente, das suas emoções, do seu espírito, do seu corpo, é que vai gerar fruto. Que frutos? Tem muitos, mas eu separei aqui 5 para você. Um fruto é o serviço, é o fazer. Então, aqui, pensando no nosso contexto de igreja, seja voluntário no ministério, trabalhe, sirva aqui, você vai ter esse fruto na sua vida, importantíssimo. Outro fruto é repartir, é você testemunhar, falar de Jesus, falar da sua fé. Você não precisa ser um evangelista profissional, fale da sua fé, dê o seu testemunho, falando ou testemunhando com a vida. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, convide as pessoas para vir na igreja, convide para ir na sua célula, testemunho do amor de Deus. O outro fruto é unir, é a comunhão, né? É justamente você fazer parte de um grupo, né? De uma família, fazer parte da igreja e fazer parte de um grupo. Nós temos as células, onde você pode ter ali um grupo de amigos com quem você vai repartir sua vida de forma mais próxima, além da igreja. O T aqui é o transformar o discipulado, é você ter uma disciplina diária de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de estar nos cultos, na célula. São as disciplinas espirituais, o discipulado, o transformar. O O aqui é de oferecer, adoração. Então, oferecer aqui significa entregar ao Senhor seu tempo, seu trabalho, seus talentos, né? Servir, oferecer aí seus recursos também. E aí você vai semeando, vai colhendo frutos para a próxima estação.
Então, aqui estão os propósitos de Deus: o ministério, o serviço, missões, comunhão, discipulado e adoração. Esse acróstico para você lembrar que fruto vem de equilíbrio. 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 Procure ter uma vida equilibrada e ela será saudável. E o primeiro passo qual é? É fé. Pastor Davi Gomes, já falecido, era o diretor da Escola Bíblica do Ar, lá no Rio de Janeiro. E ele tinha uma frase, ele dizia assim: felicidade começa com fé. Aí a gente brincava que o nordestino falava melhor: felicidade começa com fé. A felicidade, o equilíbrio, começa com fé. Fé em Jesus, andar com Ele. Então, você que está assistindo, que vai ver depois, ou você que está aqui tem um cartão aí na sua cadeira, pega esse cartão, preenche, me dá um cartão desse para mim. Pega o cartão que está aí tem as opções: aceitar Jesus, reconciliar-se, ser batizado, fazer parte da igreja. Pega o cartão, preenche e entrega na nossa recepção, nós vamos fazer contato com você. Quem está assistindo tem um cartão eletrônico no site da igreja, preenche, envie, e aí você vai dar o primeiro passo, que é a fé. O primeiro passo da vida saudável, o primeiro passo da vida equilibrada é a fé. Tenha fé em Jesus e tudo mais se arruma. Jesus falou lá em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Começa com fé e tudo mais se harmoniza. Tá certo? Eu espero que vocês tenham uma semana equilibrada e muito saudável e muito frutífera. Começando com Jesus, tudo mais se acomoda. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, entregue ao Senhor esse tempo aqui. Depois nós vamos ouvir uma música, Cileide tem um destaque, depois o pastor Breno vai encerrar o culto. Pai, tua palavra foi semeada, ela é a tua palavra, não é a minha, é a tua. Boa, perfeita e agradável. Que essa semente, ó Deus, ela caia nos corações e ela germine, brote, dê frutos. Que alguém abra lá no YouTube esta mensagem, seja tocado. Que alguém, ó Deus, em algum lugar no mundo, em qualquer lugar, seja tocado pela tua palavra. E os que estão aqui também. Que a palavra que foi semeada hoje pela manhã e agora à noite, para a tua glória, ela prospere. E ela abençoe. E ela dê glórias ao teu nome e abençoe as pessoas. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.